Glória a Deus, aqui é o pastor Wagner, pastor presidente da Igreja Arca de Deus dos últimos dias. Irmãos, eu estou aqui com a irmã Charla Obreira, ao qual vai relatar o seu testemunho de tudo que Deus mostrou para ela. Tudo que Deus mostrou para ela, ao qual Deus pediu, para que ela viesse gravar aqui, para ser de alerta para a vida de muitas pessoas aí. E eu creio que o Senhor ele vai alertar através deste vídeo. Então tudo que vai ser falado e relatado aqui é para a glória de Deus. Amém, irmã Charla? Amém. Tu jura aí, põe a tua mão na Bíblia, tu jura aí, vai falar a verdade, tudo que Deus te mostrou? Juro. Somente a verdade? Somente a verdade. E tu sabes que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, né? Verdade. Sabe, se tu mentir aí, essas coisas, tu pode ser condenado ao inferno. Sim. Sabe disso? Sim. Então, pode começar a falar com os irmãos aí. Salve a todos os irmãos que estão aí ao vivo. Fala bem alto. Salve a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, na paz do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui, amados. Antes de eu contar, de eu relatar aquilo que Deus ele me mostrou. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idolatras e todo aquele a que ama a prática e a mentira. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aí, versículo forte, sabemos que ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Então os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então a irmã está tendo esse compromisso com Deus de falar aquilo que Deus já mostrou para ela, amém, meus irmãos? Porque o Senhor, dizendo à serva dele que pediu para gravar, até mesmo no monte, lá no arrebatamento, fala, onde Deus manda pegar uma testemunha e falar do que ele mostrou, que vai ser de um alerta para muitos, amém? Traga a palavra, irmão, pode falar. Amém. Amados, quero dizer aqui que eu vi lá, quando o Senhor me permitiu sair. Vou falar como o Senhor me tirou de lá. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que nós estávamos orando, o pastor veio direcionado por Deus a mim. No momento que ele estava orando por mim, eu ali já não soube mais de nada, porque eu apaguei. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que eu caí, louvado seja Deus, eu já caí num lugar escuro. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento alguém segurou na minha mão e me tirou dali, pelo lugar que diante dos meus olhos ele parecia pequeno, mas o Senhor ele me tirou por onde nós já tínhamos entrado. Só que quando o Senhor me tirou de lá, por onde a gente tinha entrado, já não era mais a mesma coisa do outro lado. Eu já tinha chegado num lugar muito escuro e já estava me deparando com um portão muito grande, de uma largura a qual eu não sei explicar porque era muito grande. E eu já comecei ali a sentir cheiro de fumaça e uma claridade muito grande, mas não era uma claridade, amados, como essa qual nós estamos vendo aqui, que nós podemos nos enxergar. Era uma claridade de fogo, e eu ouvia muitas vozes ali gritando, e eu já comecei a ficar atemorizada. E no momento eu olhei para meus pés, eles não estavam encostando no chão. E o Senhor me permitiu passar daquele portão. E quando eu passei daquele portão, me deparei com uma grade diante de mim. E a primeira grade que eu avistei, as pessoas que estavam lá dentro, eram meus frutos que estavam lá. Os filhos que Deus me deu, amados. A minha filha, ela estava com o rosto dela deformado, todo feio. Não tinha mais, o rosto dela já era só como se fosse uma pele arrancada, horrível, só eu sei que eu vi lá. E eu perguntei para Deus por que ela estava sofrendo lá, porque aquilo estava me deixando muito mal, amados. Só eu sei o que eu sentia, o que eu sinto só de falar. E o Senhor falou para mim
que ela estava lá naquela grade, passando por aquilo, porque ela não obedecia, porque ela queria usar maquiagem, a qual eu dizia para ela não usar. Ela queria se maquiar, andar todo o tempo com o rosto cheio de maquiagem, que muitas das vezes não dava nem para a gente ver o rosto dela como era, por conta da maquiagem, entendeu? E o Senhor disse para mim que era por isso que ela estava sendo amolestrada lá pelo inimigo, porque ela era desobediente. Também quando eu falava com ela, ela não me obedecia, ela levantava a voz para mim, ela gritava comigo, louvado seja o nome do Senhor. E logo depois o Senhor me permitiu ir caminhando, e aquele, amados, era tão horrível aquilo ali, sabe? Tantos gritos atemorizantes, pessoas que estavam ali sendo mesmo torturadas pelo inimigo. E eu vi o meu filho numa grade, amados. O meu filho, ele estava sendo amolestrado pelo diabo. O diabo tirava ele de dentro da grade e quebrava as pernas dele. E o osso dele vinha para fora, e ele começava a gritar. E vinha outro demônio e arrancava a orelha dele, porque ele estava com um brinco na orelha. E eu perguntava, Senhor, por que meu filho está aí sofrendo, Senhor? O que foi que ele fez? E Deus falou para mim, amados, que meu filho estava lá porque ele gostava muito do futebol. E quando eu dizia para ele não ir, mesmo assim ele ia. Ele deixava de ir para os cultos, ele deixava de ir para a igreja comigo para jogar bola. Ele queria viajar, queria ter fama, queria ser famoso no mundo do futebol. Só que Deus, amados, Ele não se agrada do futebol, Ele não se agrada disso. E eu dizia, Senhor, por que eles estão arrancando a orelha do meu filho? E ele gritava muito, ele chorava, amados. Ele não aguentava ali porque era muita dor. O Senhor dizia para mim, tá vendo a orelha dele, minha filha? Quantas vezes tu falou para ele não usar o brinco? Até tu mesmo tirasse da orelha dele, mesmo assim ele foi e furou a orelha, amados. E ele estava sendo amolestrado por causa disso, porque também era desobediente a Deus, era desobediente a mim. E o Senhor me permitiu andar mais um pouco. E eu disse, Senhor, eu dizia para Deus que eu não aguentava mais estar naquele lugar, porque eu também estava sofrendo. E por um momento o Senhor me permitiu, mas senti a quentura naquele lugar, na minha pele. E eu vi uma outra grade, a qual estava o filho do nosso pastor aqui, da nossa igreja, Arca de Deus, o pastor Edson, o filho dele estava lá, amados, o Fabrício. Eu vi o Fabrício lá e aquilo me deixou agoniada, que eu comecei a dizer para Deus, Senhor, por que o Fabrício está aqui, Senhor? Ele estava lá no monte com nós, ele estava lá orando no monte, Senhor, com a gente. Por que ele está aqui? O Senhor disse para mim, porque ele não quis abrir a boca dele, amados. Ele tinha vergonha de falar das coisas de Deus, ele tinha vergonha de se expressar, ele tinha vergonha de falar aquilo que Deus ele mandava. É uma pessoa muito tímida, o Senhor não se agrada das pessoas tímidas, daqueles que tenham vergonha de fazer a obra dele. O Senhor não se agrada. Louvado seja Deus. E naquele momento eu me desesperei, porque eu disse, Senhor, mas por que ele te serve? Ele anda na doutrina, Deus, e ele, só por causa disso, Senhor, eu disse, por quê? Porque minha filha, todas as vezes que dava oportunidade para ele não queria a oportunidade, porque tinha vergonha de falar. E o inimigo puxava, amado, abrir a boca dele, porque ele não queria abrir a boca dele com muita raiva, com muita ira, forçado, e puxava a língua dele para fora para que ele viesse falar, mas ele não falava. E o inimigo ficava molestrando ele ali, e ele sofrendo naquele lugar só porque ele não queria falar das coisas de Deus, só porque ele tinha vergonha. Que nós não viemos nos envergonhar das coisas do Senhor, que nós possamos fazer as coisas do Senhor com amor, com alegria, com dedicação, que venhamos deixar o Senhor nos usar, para que nós venhamos fazer a sua obra. E o Senhor disse para mim, ele vai ficar aí, filha, até o dia que ele abrir a boca dele para ele falar da minha palavra, até o dia que ele perder a vergonha, a timidez, porque os tímidos não herdarão o reino do céu. E dali o Senhor me levou mais. E eu fui caminhando e eu me deparei com uma grade, a qual tinha umas crianças. Nessa grade, amados, eu nunca imaginei que eu veria crianças no inferno. Eu nunca imaginei, amados, que as crianças elas iam para o inferno. Eu pensava que as crianças elas eram salvas.
porque elas são inocentes, assim, diante dos nossos olhos, elas são inocentes. E eu vi lá a minha das sobrinhas, amados. Elas estavam lá dentro de uma grade, junto com muitas outras crianças que estão lá no inferno também. Por que elas estavam lá, irmãos? Elas estavam lá na grade porque elas aprendiam aquilo que o pai delas ensinava. Elas chamavam palavrão, elas desobedeciam. Elas eram crianças mal criadas. Elas não queriam obedecer o pai delas, não queriam obedecer a mãe. E elas são crianças, amados. E elas aprenderam a chamar palavrões. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E elas tinham a idade delas, amado, é uma idade que eu tenho. Eu pensava, a palavra do Senhor, ela vem dizer sobre a idade da criança quando ela vai para o inferno. E elas só tem uma tem 7 anos, a outra só tem 5. E eu não consigo imaginar porque elas são tão crianças e já estão lá no inferno. Se elas não têm noção, elas têm sim, amados. Porque quando a criança ela aprende a falar, ela aprende a ouvir, ela guarda no coração aquilo que ela ouve, aquilo que ela aprende. Então, a partir do momento que ela aprende, ela tem noção daquilo que ela está falando, daquilo que ela está fazendo. Porque quando nós falamos com uma criança, que a gente diz não faz, ela não faz. E quando a gente diz ela faz, mas então ela já tem a noção daquilo que é certo, daquilo que não é certo, amados. Então, as minhas sobrinhas, elas estavam lá, né, dentro da grade. Irmãos, sabemos que a Bíblia fala para que nós venhamos ensinar nosso filho no caminho que se deve andar. Infelizmente, tem muito pai hoje em dia e mãe que crianças de 5 anos estão ensinando a rebolar, a dançar até o chão, tá entendendo? A fazer coisas que não se agradam. Quantas crianças que o pai ensina a chamar nome? Então esses pais vão ser responsáveis por esta alma e eles vão pagar pelo sangue delas, igreja. Então, a partir do momento que uma criança ela tem entendimento do bem e do mal, porque muitas crianças estão perdendo a inocência ainda cedo, porque o pai ensina a andar para os caminhos errados, entendeu, meus irmãos? Então é por isso que elas estavam lá, porque os pais não estão ensinando o caminho que se deve andar. Amém? E aí, amados, o Senhor me permitiu sair de lá, né? Porque eu já estava sofrendo muito, porque não aguentava mais ver elas lá dentro. A minha vontade era de chegar até naquela grade e tirar elas de lá de dentro daquela grade, né? E o Senhor me permitiu ver a mãe dela logo depois. A mãe dela, amados, Deus permitiu que o inimigo tocasse na carne dela. O diabo ele tirava, porque ela usa, amados, roupas indecentes, ela usa shortinhos e blusas, ela anda praticamente quase nua, né? E Deus abomina isso, porque o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? E ela põe uma roupa qual não agrada a ninguém, né? Principalmente a Deus. E o Senhor me mostrou ela lá dentro dessa grade. O diabo tirava ela de lá, amados, com muita fúria, e arrancava a roupa dela com toda a pele dela. O diabo arrancava toda a pele dela junto com a roupa, e ela ficava desfigurada, dos pés à cabeça, e ela começava a gritar desesperadamente mesmo, e eu agoniada. Eu dizia: Senhor, por que ela está sofrendo? Aí o Senhor dizia: sabe por quê? Olha como ela anda diante da minha presença, minha filha, olha como ela está diante da minha presença. Então é dessa forma que acontece com aqueles que não obedecem, daqueles que não cobrem o seu corpo. E eu fiquei muito temorizada, agoniada mesmo, não estava mais aguentando ver aquilo. E de repente eu olho para o lado, eu vejo uma outra grade, e naquela grade estava meu primo, amado. O meu primo, ele já foi servo de Deus, ele já serviu muito ao Senhor, ele pregava, ele louvava, ele fazia muita obra de Deus, só que ele se deixou levar pelas drogas. E a droga tomou conta da vida dele. E o Senhor me mostrou ele lá dentro da grade. O cigarro que ele fumava, amados, lá não era cigarro não. Eram os bichos que entravam por dentro da boca dele e comiam ele por dentro todinho, amados. E eu começava a ver o corpo dele sendo devorado. Eu começava a ver o corpo dele, a caveira do corpo dele, ele sendo devorado, amados. E depois ele voltava tudo de novo, a carne dele, aqueles bichos entravam dentro dele de novo, começavam a devorar ele de novo, e depois tudo de novo, e ele começava a sofrer ali, e ele não conseguia sair dali, ele se agoniava, rolando pelo chão, e eu já estava também agoniada de ver aquilo. E eu disse para o Senhor: Deus, por que ele está indo? E o Senhor disse que ele teve a oportunidade
Ele teve a oportunidade, amados, mas ele não quis. Ele não quis a oportunidade que Deus deu para ele. E ele ainda está lá porque ele ainda se encontra da mesma forma, ele não mudou. E eu via também, amados, o meu cunhado. O meu cunhado, ele estava numa grade separada, onde fica só os assassinos, onde fica aquelas pessoas que cometem assassinatos, aquelas pessoas que cometem estupro, aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que tiram a vida das outras pessoas. Ele estava lá e ele estava sendo torturado, amados. O diabo atirava nele todinho e ele era tudo furado, até a carne dele não prestava mais para nada, amados. Da mesma forma como ele tratava as pessoas aqui no mundo, atirando nas pessoas, tirando das pessoas aquilo que não era dele. Assim o diabo estava fazendo com ele lá naquele lugar, né? E eu via ele lá e eu dizia: Senhor, tu falasse para ele, Senhor, tu avisasse ele. Muitas vezes ele não quis obedecer a tua voz e ele estava condenado, amado. O Senhor falou para mim que ele estava condenado, e aquilo me deixou muito triste, porque eu mesmo preguei para ele muitas vezes. Eu mesmo falei para ele da palavra do Senhor, passei testemunhos e passei revelações que Deus tinha me dado para ele. E tantas outras pessoas, mas mesmo assim ele não quis obedecer. E aí ele está condenado lá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi uma outra grade, amados, onde tinha mais mulheres. E nessa grade estavam lá duas mulheres que elas eram, uma ela era daqui da congregação, agora ela não se faz mais presente aqui, que é a nossa irmã Adriana, e a outra é a nossa irmã Anne, que ela é daqui da congregação Arca de Deus, e elas também estavam lá na grade, presas, sendo amolestradas pelo diabo. E quando eu vi elas, amados, eu também fiquei muito surpresa e comecei a chorar e me desesperar, porque elas cantam no coral, elas davam palavra, elas tinham oportunidade dentro da igreja, mas elas estavam lá, né, na grade. Por quê, amados? Porque elas deixaram o inimigo usar os lábios delas. Elas deixaram ser usadas pelo adversário, amado, permitindo o diabo tocar na boca delas, falando aquilo que não é para falar. O Senhor não é, amados, eu vou falar aqui porque eu tenho ordem para falar. O Senhor não é com fofoqueiro. O Senhor não é com pessoas que falam mal do seu próximo. O Senhor não é com aqueles que falam mal dos seus irmãos. O Senhor não é com aqueles que falam mentira, que inventam fofocas, que inventam coisas que Deus não falou, amados. Deus não é com essas pessoas. E elas têm se deixado ser usadas por esse inimigo, deixando o diabo tocar na língua dela, na boca delas, para falar mal dos irmãos, para falar palavras a qual o Senhor não falou. E elas estavam lá sendo condenadas, o diabo cortando a língua delas para fora, amados, colocando a língua delas para fora e cortando tudinho em pedacinho. E elas estavam sofrendo ali por conta da sua língua, que não guardaram a sua língua. E por causa da desobediência, amados. Sabe por quê? Também elas estavam lá porque elas têm autoridade sobre o marido, e o Senhor não permite isso. O Senhor não permite. Elas querem falar mais alto que o marido. Elas querem se impor, né, fazendo coisas que Deus não se agrada, achando que está oculto, dentro da casa fala, né, e acha que ninguém vai saber, só que Deus está com os olhos de fogo sobre nossas vidas, contemplando tudo que nós fazemos. O Senhor está vendo, amado, nada fica oculto diante de Deus. Não é porque nós estamos em quatro paredes achando que ninguém está vendo, que ninguém está contemplando, mas Deus, Ele está contemplando. E aí a pessoa, infelizmente, o outro também acabou ocultando, amados. Acabou ocultando, porque eu vou falar, porque ele por direito como marido, ele tinha direito, eles têm o direito de falar como marido e relatar tanto para a igreja como para o pastor, que é o presidente da igreja, que está na frente da obra. Só que as pessoas, amados, elas acabam ocultando as coisas, tentando passar bálsamo em cima daquilo que não tem como passar bálsamo. Não tem, amados.
porque o Senhor Ele não é com esse tipo de gente. Isso serve para mim, serve para todos nós, amados, para nós que somos mulheres, até para os homens também, entendeu? Porque nós temos que respeitar um ao outro. O Senhor Ele nos constituiu uma carne só, e a mulher ela tem que ter respeito sobre o seu marido. E o Senhor falou para mim que elas estavam sofrendo lá sim, porque elas querem ter autoridade dentro da casa. E o Senhor não deu autoridade para a mulher não, o Senhor deu autoridade foi para o marido. Foi ele que o Senhor levantou como cabeça, não foi a mulher. Então elas estavam sofrendo lá. E o Senhor me mostrou uma outra grade também, onde tinha outras mulheres, e no meio dessas mulheres, amados, estava uma outra irmã, que também é daqui da congregação. Sabe que eu me entristeço, amados? Porque nós vemos tantas pessoas que nós convivemos com elas todo o tempo, entendeu? E jamais nos imaginamos que elas são desse jeito, dessa forma. E essa irmã, ela se chama Solange. Eu perguntei para Deus, Senhor, por que a Solange está na grade, Senhor? E o Senhor disse, sabe por que ela está na grade? Porque ela não consegue liberar as coisas para as pessoas, ela nega as coisas para as pessoas, ela tem a mão muito fechada, ela quer tudo só para ela, tudo que ela tem que ser vendido, não consegue doar nada, não consegue dar nada, é uma pessoa ambiciosa, tem ambição e o Senhor não se agrada, amados. O Senhor disse que nós temos que ajudar uns aos outros, o Senhor nos ensinou isso, né? Ajudar o seu próximo, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. E ela não consegue fazer dessa forma, amados. E o Senhor estava condenando ela lá naquele lugar, porque ela é uma pessoa ambiciosa, não consegue até liberar perdão. Muitas das vezes as pessoas falam as coisas e ela guarda dentro do coração aquilo. E o Senhor não se agrada de um coração cheio de ódio, um coração cheio de ira, de um coração cheio de rancor. Deus não se agrada, Deus nos ensinou a ter amor, amados. Ele disse que o maior de todos os dons é o amor. E muitas das vezes as pessoas deixam de ter amor e guardam coisas que não agradam a Deus. E o Senhor não se agrada. Ela estava lá sendo molestrada assim pelo adversário. O diabo cortava a mão dela, sabe por quê, amados? Porque ela não conseguia dar nada para ninguém. Ela não conseguia dar nada para ninguém. Ela colocava a mão para trás e o diabo colocava a mão dela para frente e dourava as mãos dela. E ela começava a gritar, gritar, gritar. E ela dizia, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas amar tem que ser perdão de coração. Não precisa, a gente pedir perdão da boca para fora não adianta. A gente tem que vir daqui de dentro de nós. Quando a gente dizer para Deus nos perdoar, é que nós devemos realmente praticar o perdão. Porque não adianta eu dizer para Deus que Ele me perdoe pelo meu pecado, se depois lá na frente eu vou continuar praticando da mesma maneira. E Deus vai continuar me castigando, vai continuar permitindo que aconteçam as coisas na minha vida. Então, amados, ela estava lá sofrendo por conta disso. E o Senhor, Ele me permitiu ver alguns parentes meus lá também, amados. Eu vi meus irmãos lá, eu vi meus familiares, a maioria tudo lá sendo condenado. Eu tenho um tio que faz 5 anos que ele morreu. Eu não estou mal lembrada de 5 anos. Amados, ele era um homem muito ruim para minha tia, porque ela era evangélica e ele não queria ir para a igreja com ela. Ela convidava ele para ir para a igreja, ele não queria ir. E ele comprou uma moto para ele, Deus já tinha falado para ele sobre a moto. Mas mesmo assim ele insistiu, amados. Ele insistiu. Quando foi um dia, ele saiu nessa moto e foi para o interior, foi para lá para o interior, e aqui a gente chama nossa viária. E amados, o Senhor permitiu, porque tudo que acontece, amados, nessa terra é permissão do Senhor. É Ele que permite. E o meu tio sofreu um acidente muito horrível. E da mesma maneira que ele sofreu um acidente, eu vi ele lá no inferno. Ele caiu da moto, amados, e bateu com a coluna dele numa árvore. E a coluna dele se bateu no meio. E ele se arrastava pelo chão, gritando por misericórdia. Por misericórdia, amados. E ali ele faleceu sem Jesus. Sem ter a oportunidade de aceitar Jesus e dizer para Deus que ele queria ele como único suficiente Salvador.
E agora ele está lá no inferno, amado, sofrendo. E da mesma maneira que eu vi ele, é assim que ele está lá, andando, se arrastando lá, gritando por misericórdia até hoje. Ele vai ficar gritando, amados, até o dia que Jesus vier nessa terra, porque para ele já não tem mais a oportunidade. Já não tem mais, amados, a oportunidade. Pai do Senhor, meus irmãos, só relatando aqui que a irmã, ela viu muitas pessoas que ainda estão vivas aqui na terra e viu no inferno. Por quê, irmão? No mundo espiritual, quando uma pessoa ela já está em desobediência com Deus na terra, a alma dela já está aprisionada dentro de grade. Então, no momento que a irmã ela vê as pessoas sendo torturadas, é Deus permitindo ela ver o que vai acontecer com elas se elas não se arrependerem. Então, tem muitas pessoas que estão vivas na terra, mas a alma está aprisionada porque não está agradando ao Senhor. Esse é o mundo espiritual. Amém, meus irmãos? E eu continuei lá, amados. Eu já não estava mais aguentando. Eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais sofrer aqui, vendo essas pessoas sofrerem. Mas o Senhor disse para mim que ainda tinha que ver mais coisas, amados. E eu vi numa grade a filha da nossa irmã, que também é daqui da igreja, a nossa irmã Edneia. Eu vi a filha dela lá, amados, sendo torturada pelo adversário. E ela estava lá, amados, sendo torturada, porque ela não queria obedecer a voz do pastor, porque ela não queria obedecer a voz da mãe dela, porque ela não queria obedecer ninguém. Sabe por que ela estava lá? Porque ela queria andar de salto dentro da igreja. E já tinha sido falado, mas mesmo assim ela queria continuar andando. Ah, mas irmãos, é um saltinho amado vai levar muita gente para o inferno. Um saltinho de nada vai permitir que a gente vá para lá, amados. Nós temos que ser obedientes. E eu vi ela lá, mas ela gritava tanto. Ela gritava tanto, amado, tanto. Imagine você comigo, um pedaço de ferro entrando dentro do seu pé. E você sendo obrigada a ficar com aquilo dentro do seu pé. E que se colocada de pé, mas era dessa forma que o diabo estava fazendo com ela. Ela queria andar de salto, então ela ia andar, amados, mas da maneira do diabo lá no inferno. O inimigo enfiava, amados, um pedaço de ferro no pé dela, no calcanhar dela, e fazer ela ficar de pé à força, amados. E ela não aguentava, ela começava a gritar. E ela começava a gritar. E ela não aguentava aquela dor, mas porque era muito grande. E quando eu via aquilo, parecia que doía em mim também, porque é uma coisa muito horrível. E eu disse, Senhor, por quê, Senhor? E ela ia continuar lá, amados, enquanto ela não trocasse o sapato dela, amados. Enquanto ela não obedecesse a voz do pastor, enquanto ela não obedecesse a mãe dela. Ela também, o Senhor falou para mim que ela estava lá porque também ela era rebelde. Ela é uma pessoa rebelde. O Senhor disse para mim que ela é uma pessoa desobediente, ela não sabe escutar ninguém, ela não sabe obedecer às pessoas. Se alguém fala alguma coisa, ela levanta contra aquela pessoa, e o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada dessas pessoas, amado. E ela ficou lá sofrendo na grade. Eu vi a minha irmã lá também, amado. Para honra e glória do Senhor, hoje ela está com o Senhor Jesus, porque ela obedeceu aquilo que foi passado para ela. Ela também estava lá sendo molestrada, sabe por quê? Ela pintava o cabelo dela de amarelo.
Ela pintava o cabelo dela de vermelho. Ela não queria saber, amados, e eu falava para ela: não toca no teu véu, porque Deus ele vai te cobrar. Não toca no teu cabelo, porque o nosso cabelo ele é sagrado. O Senhor nos deu ele como nosso véu, e o Senhor disse que a gente não é permitido tocar no nosso véu. E ela não acreditava naquilo que eu falava, amados. Ela não acreditava, e cada vez que eu ia na casa dela, ela estava com o cabelo de uma cor. Quando não, ela estava com o cabelo alisado, e eu dizia: para de fazer isso no teu cabelo, tu vai estragar ele. Hoje, amados, o Senhor permitiu, ela se reconciliou-se com Jesus, ela voltou para Jesus. Mas hoje, amados, ela está com o cabelo tão pequenininho. Ela tinha um cabelo lindo, comprido, todo cacheado. E hoje eu olho para ela com o cabelo dela tão pequeno, amados, tão pequeno, tão pequenininho. O Senhor permitiu cair tudinho o cabelo dela, amado. O cabelo dela caiu tudinho. E quando eu vi ela, que eu vi o cabelo dela dessa forma, eu disse: eu falei para ti obedecer a voz do Senhor. Que não era para te ter tocado no teu cabelo, eu falei para ela, amado. E ela estava sendo lá molestrada pelo diabo lá no inferno por conta disso. Porque ela pintava o cabelo dela, o inimigo, a gente sabe o que o diabo fazia, amado. O diabo ele derramava um caldeirão na cabeça dela. E ela ficava toda deformada, careca, sem nenhum fio de cabelo, amado. E ela começava a gritar ali. Ela começava a gritar, amado, sofrendo. Muitas das vezes, amado, o pastor ele fala, o irmão ele fala com a gente, entendeu? Para que a gente não venha tocar no nosso cabelo, para que a gente não venha tocar no nosso corpo, para que a gente não venha mexer em nada daquilo que Deus ele criou, amado. Mas muitas das vezes nós somos desobedientes. Muitas das vezes nós fazemos o contrário daquilo que é pedido para nós. E nós sofremos a consequência por causa da nossa desobediência. Hoje ela está lá daquela forma, ela deseja ter o cabelo dela grande como era antes. E já está com uns 3 meses, eu acho que o cabelo dela não cresceu nada. Está do mesmo jeito, da mesma maneira. Pequenininho. Agora ela tem o cabelo preto porque ela pintou de preto, porque estava louro quando começou a cair. Agora ela está com Jesus, caminhando com Jesus, porque ela deu voz, sabe, amados, para Deus. Depois que o cabelo dela caiu, foi que ela foi também dar a voz para o Senhor. Mas ela só se reconciliou mesmo porque o Senhor lhe permitiu que eu falasse isso para ela. E hoje eu estou falando para vocês, amados. Se Deus ele fala, é porque Ele nos ama. É porque Ele não quer o nosso mal. Tudo que o Senhor quer da gente é obediência. E muita gente está sofrendo lá no inferno, pensando que está bem aqui na terra, mas a alma está perecendo lá, amados, no inferno, está sofrendo, está sendo amolestrado. E o Senhor, Ele me tirou de lá, amados. Por um momento, o Senhor, Ele me tirou de lá, porque eu não estava mais aguentando. E eu fiquei num lugar escuro. E eu comecei a ver muitos demônios. E aqueles demônios, eles gritavam, muito feio. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados, que até os demônios, eles sofrem lá no inferno. Sabe por que eles sofrem? Quando eles não conseguem, amados, uma alma aqui na terra. Quando eles não conseguem levar uma alma lá para o inferno, porque quem manda lá é o diabo, amados. Eles são só mandados, são anjos malignos mandados por Satanás.
E quando eles vêm aqui na terra para tentar atingir alguém e eles não conseguem, eles voltam para lá e lá eles vão ser molestados da mesma forma que aquela pessoa ela ia ser molestada. E lá eu ouvi, amados, muitos demônios sendo molestados também. Vocês podem até mais pensar, mas como se eles vivem no inferno? Se eles fazem a vontade do diabo? Amados, eles já foram também anjos. Já moraram no céu também. E assim como os anjos são mandados pelo nosso Deus no céu, eles são mandados lá no inferno por Satanás. E se eles não obedecerem, eles também vão sofrer a consequência. E aqueles gritos me deixou muito atemorizada, que me deixou com a minha cabeça virada. E depois o Senhor ele me tirou de lá de onde eu estava. E o Senhor me levou, amados, em outro lugar. E nesse lugar, amados, eu via outras pessoas. Que algumas pessoas eu vou dizer que eu conheço, umas eu já conheço porque o pastor me falou que são. Não conheço a vida delas, nunca vi elas assim pessoalmente. Mas o Senhor me levou num lugar também onde essas pessoas estavam sofrendo. E uma dessas pessoas, amado, quando eu cheguei lá, nessa parte, que eu me deparei com ela lá, eu não suportei, velho. Eu não suportei ver, mas eu não acreditava. Eu não acreditava que eu via ele, que eu ia ver ele lá, mas eu não acreditava que eu ia ver ele lá. E ele estava lá no inferno, amados, pela sua desobediência. E essa pessoa, amados, nós conhecemos, todos nós conhecemos aqui, e pessoas aí fora também conhecem, nosso pastor Ivanilson. Quando eu vi ele, eu não acreditei. Eu disse pra ele, por que tu tá aqui? Eu comecei a falar pra ele, por que tu tá aqui? Por que tu tá aqui? Tu tava lá. Eu comecei a falar pra ele, amado. Só que ele não podia me responder. Ele não podia falar pra mim, amados, nada. Ele estava lá porque ele passou por cima da autoridade do Senhor. Ele estava lá no inferno, mas porque ele não quis obedecer. Porque ele foi um desobediente. O Senhor não era com ele, amados. Quando ele saiu da congregação de onde ele estava, o Senhor não era com ele. Ele saiu de lá por debaixo da bênção do homem, mas não por debaixo da bênção do Senhor. Deus, ele falou para mim que ele não foi abençoado pelo nosso Senhor Jesus, não. Ele pensa, amados, que Deus é com pessoas que fazem movimento, e o Senhor não se agrada disso. Ele saiu de lá, amados, porque ele gosta do movimento. Ele gosta de outras coisas, e o Senhor, ele não é com essas pessoas, amado. E ele está lá sendo condenado porque ele não ouviu a voz do Senhor. Ele foi rebelde, amado. Quando o Senhor disse para ele que era para ele esperar, e o Senhor mostrou para eles através do servo dele, ele disse que ele tinha tido um sonho. E nesse sonho Deus mostrava uma placa para ele, só que ele não entendeu o que Deus estava falando com ele. Ele entendeu, amados, o que Deus estava falando. E ele queria
fazer a sua própria vontade, e ele fez. E por conta dele ter feito isso, ele está hoje sendo molestado por Satanás também. E na mesma grade que eu vi ele, amado, eu vi um outro pastor que também era daqui da nossa congregação. Eu vou falar algo para vocês, que antes desse pastor, que é o nosso pastor Francisco, ele estava aqui no culto, e o Senhor me deu uma visão com ele. E nessa visão o Senhor me mostrava ele morto, e eu não conseguia entender a visão. E eu fui orar na minha casa, e o Senhor falou para mim que a morte dele, amado, não era carnal, não era essa carne que ia morrer, não, mas era espiritualmente. E eu avisei ele, eu chamei ele e falei para ele: pastor, posso lhe passar algo de Deus? Ele disse: pode, irmão. Eu disse: o Senhor me mostrou, pastor, a sua vida, o Senhor morto, mas não é morto aqui, mas é morto espiritualmente. E amados, não passou muito tempo, ele saiu daqui, amados, por debaixo da desobediência. E ele está lá na grade, amados. Ele está lá preso no inferno, essa alma está lá sofrendo, porque ele foi desobediente. Ele está lá, a sua esposa está lá, como eu havia relatado ainda agora, porque eles saíram por debaixo da desobediência, não obedeceram à voz do Senhor. O Senhor, amado, ele não constitui os pastores na terra por acaso, não. O Senhor, ele constitui o homem na terra para que ele venha também ter autoridade. E ele não quis obedecer a autoridade terrena e não quis obedecer a autoridade celestial. Ele saiu por debaixo de maldição, eu digo isso, porque ele não recebeu bênção, não celestial e nem daqui, amados. E ele está sofrendo lá. E eu vou dizer para ele e para o nosso pastor Ivanilson que Deus está dando a oportunidade para eles, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se voltar, para que eles venham colocar no coração deles o perdão, porque eles não estão perdoados não, amados, e nem conseguem liberar perdão nenhum dos dois, e o Senhor vai cobrar eles, amados. Eles estão com a alma presa lá, mas o Senhor vai cobrar eles aqui na terra. A paz do Senhor, pastor Ivanilson, pastor Francisco, se ouvirem aí o relato da irmã, saiba, meu irmão, que a minha casa está aberta. Se os irmãos quiserem vir conversar comigo, entendeu? Eu estou aqui de coração aberto para nós conversar e orar a Deus, para tomar aí uma direção aí na vontade do Senhor, para que Deus, irmão, venha perdoar os irmãos aí, entendeu? Eu creio que Deus ainda tem uma grande obra na vida dos irmãos, e enquanto a vida, irmão, há esperança. Enquanto a vida é esperança. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Entendeu, meus irmãos? Então, não endureçai os vossos corações quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus. E o Senhor me permitiu ver, amados, uma outra grade. Nessa grade estava o irmão Oscar, que ele também é daqui da congregação. Creio que ele já faz parte do nosso ministério. E ele estava lá, amado, sendo condenado, molestado por causa da prostituição, porque ele também não obedeceu à voz do Senhor. Pai do Senhor, irmão, esse irmão Austin, quando ela viu sábado lá no arrebatamento, que foi no monte, até sábado ele estava conosco na igreja. Semana passada ele estava caminhando, porém ele não fazia parte já da membresia de Santa Ceia, por algumas coisas que estavam acontecendo na vida do irmão. Porém,
O irmão já estava se drogando, já escondido, mas estava caminhando para a igreja. Ele não tinha mais oportunidade, né? A gente até então não sabia que ele estava se drogando. Ele não tinha oportunidade na igreja, até mesmo pelo fato de não vir para oração, não vir buscar. Então ele ficou encostado. Ele já era batizado. E o que é que aconteceu? Sábado ainda, até sexta-feira ele estava aqui na igreja. E quando foi sábado à noite, nós estávamos no monte orando. E a irmã foi arrebatada e viu ele lá sendo molestado, a alma dele, né? E o que é que acontece? Quando foi no sábado mesmo, à noite de madrugada, ele estava usando droga, aí caiu a máscara, e ele foi, vendeu tudo que tinha dentro da casa, e agora está aí, andando aí, não sei nem por onde. Então a irmã viu ela no sábado, sexta-feira ele estava aqui na igreja, ainda eu chamei ele, fiz uma reunião com ele, falei que o diabo estava armando um laço para ele, e ele não vigiou. Então o fato de ele estar lá no inferno é porque ele já vinha desagradando a Deus já, com alguns atos que estava fazendo escondido perante o homem, mas Deus estava vendo tudo, irmão. De Deus ninguém se esconde, irmão. Deus, ele é santo, Deus, ele é poderoso. Nós temos que entender que nós somos o pó da terra, o barro, nós estamos na mão de Deus, irmão. De Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semeia, isso também ceifará, diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E eu vi ele lá, mano, na grade. Eu não sabia do que estava acontecendo com a vida dele, porque poucas vezes a gente vem pra cá e o Senhor falava pra mim que ele estava lá por causa da prostituição, porque ele estava se prostituindo, porque ele estava usando droga, assim como o pastor falou, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E agora ele está lá condenado, amado, atrás das grades do inimigo, lá sendo mostrado por Satanás. Eu via também nas grades lá da irmã Silvia. Muitas das vezes, amado, a gente não quer falar as coisas porque nós não queremos ferir ninguém. Eu olhava para a irmã que dentro da congregação, amado, uma pessoa, ela é uma pessoa humilde, é uma pessoa boa. Só que infelizmente, muitas das vezes nós nos deixamos levar pela malícia de Satanás. E a nossa irmã amada, se eu vou falar que ela está lá na grade, porque ela se deixou ser levada e caiu no alto, amado, que Deus, ele não se agrada. Quando nós não somos casados, amados, que nós nos envolvemos com uma pessoa e nós fazemos lá aquilo que não é permitido a Deus antes do casamento, o Senhor também nos condena. E eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Não sabia de nada, e o Senhor falou para mim que ela estava lá porque ela tinha caído com esse varão aí, que é o nosso irmão Washington, que era o nosso irmão Washington, né? E estava se prostituindo com ele, porque o Senhor, ele não nos deixa enganar. Quando ele quer mostrar, ele mostra. E ela está lá, e o Senhor mandou dizer para ela que Deus ainda está dando a oportunidade para ela. E ela precisa pedir perdão para Deus, ela precisa vir renovar a aliança dela, ela precisa falar, para que o Senhor, ele não venha condená-la naquele lugar. E o Senhor me mostrou uma outra pessoa lá, que eu não lembro o nome dela, o pastor já havia me falado. O Senhor me mostrou esse homem. Ele é um pastor. E ele, amados, ele está sendo condenado por Deus, porque ele está com uma mulher que não é dele. Ele está nesse casamento ao qual o Senhor não permitiu.
tem feito a obra do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, falando que é homem de Deus, está pregando o Evangelho, e está com uma mulher que não é dele, amado, e Deus não está se agradando disso. A paz do Senhor, meus irmãos. Esse pastor ao qual ela viu pelas fotos ele que nós temos dele. Esse é o pastor Cleito. Para quem não sabe, o pastor Cleito estava em Porto Alegre fazendo a obra junto com o pastor Diego, e o pastor Cleito escandalizou a obra em Porto Alegre, caiu no ato de adultério, e o pastor Diego mandou ele de volta para Belém. Aqui em Belém eu chamei a atenção do pastor, e o pastor Ivanilson está de testemunha que na época estava junto comigo na igreja. Eu e o pastor Ivanilson chamemos a atenção do pastor Cleito, falamos para ele se arrepender, nós demos uma punição para ele ficar punido, afastado da obra do Senhor por um tempo, para se humilhar diante de Deus, entendeu, meus irmãos? E ele não quis receber a punição. Ele falou que Deus tinha chamado ele para fazer a obra, mas porém estava fazendo a obra de qualquer maneira, e ele não quis obedecer a minha ordem e a ordem do pastor Ivanilson, que estava comigo na época na igreja. E nós chamamos o pastor Ivanilson, é prova disso, e ali nós falamos para ele se arrepender, e ele não quis se arrepender. E ali Deus me usou para ele, que o diabo ia bagunçar com a vida dele, se ele saísse daquele jeito na igreja, na desobediência. O diabo ia botar ele na igreja de Porta Larga, ia fazer ele deixar da mulher dele, e ia para o segundo casamento, e ele não deu ouvido. Ele falou que Deus era com ele, e quando ele saiu da igreja, em pouco tempo, ele começou a distorcer tudo que pregava na igreja de Porta Larga, e a mulher dele deixou ele pelos escândalos que aconteceu, a mulher dele deixou dele, e hoje em dia ele está casado com outra mulher, e está fazendo a obra no ato de adultério, no segundo casamento, na prostituição e na desobediência. Então, se ela viu a alma dele lá no inferno, já lhe condenada, ele também tem que se arrepender. Pastor Cleito, se tu ouvir este vídeo, te arrepende, irmão, te arrepende enquanto é tempo, te arrepende enquanto há vida e esperança, meu irmão. Volta para tua esposa, vem te humilhar para Deus, entendeu? Botar tua vida no altar, irmão. O céu não é brincadeira, a porta ela é estreita, o caminho também é estreito. Deus não é brincadeira, irmão. Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus é justiça. Muitas vezes nós temos pregado duro aqui e pessoas pensam que é de nós mesmos, mas não é. É o Espírito Santo de Deus que tem cobrado a sua igreja. Amém, meus irmãos? Pode falar dele. Ele estava lá, mano. Eu vi ele lá sofrendo também, sendo molestado por Satanás, porque ele foi desobediente, ele não quis obedecer, saiu por debaixo de maldição, se envolveu com uma mulher que não era dele. O Senhor disse para mim: olha, minha filha, como ele está, olha o que ele está fazendo. O Senhor mostrou ele para mim lá dentro da congregação, ele fazendo a obra, e o Senhor não estava se agradando, pregando a palavra que não era que Deus estava mandando ele pregar. E o Senhor estava condenando eles, amado, porque eles estavam fazendo obra de qualquer maneira. E o Senhor não aceita isso. O Senhor não aceita, amado. E logo depois eu vi uma outra grade. Deixa eu falar, irmão. Como foi que nós deduzimos que era o pastor Cleito? Porque quando a irmã estava no arrebatamento no monte, Deus fala: olha, tá vendo esse homem aqui? Ela falou: quem é ele? Lá no arrebatamento no monte. E Deus falou: esse homem afrontou meu servo, estava na minha igreja e saiu e está no segundo casamento. Aí então eu deduzi que era ele, que o único irmão que estava conosco na obra e saiu rebeldemente afrontando nós, falando mal de nós, falando mal do ministério, falando mal da igreja, era o pastor Cleito. Foi quando eu peguei a foto e a mostrei para ela. Ela falou: é esse mesmo o pastor que estava lá. Entendeu, irmão? Então as coisas de Deus é sério, irmão. É séria a coisa do Senhor, e Jesus está voltando, e Deus não é brincadeira, irmão. Deus não é brincadeira. O próprio Senhor falou na boca dela, irmão, que de 100 crentes, lá no monte eu ouvi isso, Deus falando, de 100 crentes só vai se salvar 3. De 100 crentes, então, irmão, de 100% da igreja, é 3% só da igreja que vai subir. Misericórdia, irmão. Jesus está voltando, irmão. Acorda, desperta enquanto há vida. Jesus está voltando. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim é contra os principados, potestades, hortes celestiais. Jesus está voltando, igreja. Vamos se posicionar com o Senhor enquanto há tempo. Amém, irmão? O Senhor me mostrou lá, amados, um outro pastor
dele eu lembro o nome porque eu guardei o nome dele na minha cabeça, que é o pastor Júlio César. E o Senhor falou para mim que ele está sendo condenado lá também. Ele está sendo condenado, amados, porque ele também foi desobediente. Ele também não obedeceu a Deus, não. Ele não obedeceu o homem na terra, ele foi rebelde. Ele se levantou contra os profetas do Senhor, se levantou contra o servo do Senhor. Saiu falando coisas que não era para ele ter falado. Mentiu, enganou as pessoas, enganou o servo do Senhor, achando que Deus ele não estava vendo, amados, achando que Deus ele não estava vendo ele lá de cima. Tentou enganar as pessoas aqui na terra, mas o Senhor ele contempla tudo. E o Senhor condenou ele está condenado, amados, porque ele está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele também, disse o Senhor para mim, que ele também é um prostituto, porque ele não obedece à voz do Senhor. Ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Ele pensa que ele está escondido dos homens, mas de Deus ele não está escondido não, amados. Ele faz as coisas ocultas diante do homem, mas diante de Deus ele não está oculto, porque Deus está contemplando a vida dele. No momento que o Senhor me arrebatou lá, o Senhor me mostrou uma tela, e o Senhor mostrou lá como ele estava lá. O Senhor disse para mim que ele estava falando com homens. E esse homem lá, ele é um traficante lá onde ele mora. E ele dizia para ele que Deus era com ele. E aonde que a Bíblia nos diz, amado, que Deus é com o traficante? E o Senhor disse para mim que ele se envolve com uma pessoa que o Senhor não se agrada. Ali aquela pessoa, amados, ela tem armas de drogas. E ele pega o dinheiro daquelas pessoas lá. E diz que está fazendo a obra, colhe dinheiro sujo para ajudar pessoas. E as pessoas pensam que ele é homem de Deus. Engana as pessoas, amado. E Deus não se agradou disso. E o Senhor está furioso com ele. O Senhor está furioso com ele, amados. E a alma dele está sendo condenada lá no inferno também. Porque ele é desobediente e ele é muito rebelde. Ele saiu por debaixo de maldição, abriu um ministério a qual o Senhor não permitiu, a qual o Senhor não estava no meio, amados. E o Senhor falou para mim, amados, o Senhor disse para mim que o Senhor era com ele. O Senhor andava lado a lado com ele, amados. O Senhor disse para mim lá no monte, quando eu fui arrebatar, o Senhor disse, eu já tinha trazido ele comigo, minha filha. Ele já tinha sido arrebatado e levado até o céu, amado, já tinha contemplado a glória do Senhor. Mas mesmo assim ele se deixou ser corrompido. Se corrompeu com o dinheiro. Se corrompeu com a fama, queria ser famoso, queria ser maior, queria ser mais do que todo mundo. Mas Deus não se agrada dessas coisas, amados. Deus não se agrada. E se Ele está ouvindo, eu estou falando aqui porque Deus me permitiu falar, porque o Senhor falou para mim que era para mim falar tudo que Ele estava me mostrando. E que não era para mim ficar calada, que era para mim falar porque Ele ia me cobrar. E se hoje eu estou falando aqui porque o Senhor me permitiu falar, mas eu não conheço a vida desses homens, eu nunca vi eles, nunca teve contato com eles, não sei da vida deles, mas o Senhor não deixa nada oculto. O Senhor permite que nós vejamos para que venha ser relatado, para que os seus servos não venham continuar sendo enganados. Se você que está aí, que olha o vídeo desse homem, vigie, porque você está sendo enganado. Não é aquilo que você vê, meu amado. Muitas das vezes nós olhamos a aparência e não sabemos o que está dentro. E o que está dentro desse homem não é o Espírito Santo de Deus, não. Porque o Senhor falou para mim que não é o Espírito dele que age mais lá, não. E ele está sendo condenado por causa disso.
pastor Júlio César, para quem conhece o pastor Júlio César, sabe que o pastor Júlio César começou na verdade, começou pregando a santidade, mas o diabo, irmão, enganou o pastor Júlio César através da fama, do YouTube, do dinheiro, assim também como tem enganado muitos pastores aqui no YouTube. Então vai aí um alerta de Deus para a vida de muitos pastores. Cuidado, irmão, cuidado, que o diabo ele é mentiroso. Cuidado com o que tu está fazendo. Você pastor aí que está filmando tudo que faz, filmando dando comida, filmando entregando cesta básica, isso Deus não se agrada, irmão. Entendeu? A Bíblia fala que aquilo que uma mão faz, a outra não veja. Deus não se agrada disso. Então cuidado, porque isso está fazendo, está entendendo? O diabo enganar muitos crentes. Então vigia na terra, enquanto a vida é a esperança, meu irmão. Você tem que ser reconhecido pelo seu caráter como pregador, e todos aqueles que quiserem ajudar, que venham ajudar, impulsionado pelo Espírito Santo, sem precisar emocionar ninguém. Eles têm que te conhecer o teu caráter, a tua pessoa, e te ajudar a obra do Senhor, sabendo que tu vive e prega. Deus ele vai tocar nos corações. Eu sei que tem muitos pastores que precisam de ajuda de YouTube. Com certeza não é pecado ser ajudado pelo YouTube, mas é pecado estar querendo emocionar as pessoas para receber ajuda. E muitos desses homens têm se corrompido, têm começado na verdade, e conforme vai andando o diabo ele vai enganando. Então o pastor Júlio César foi um homem levantado por Deus, só que se corrompeu, irmão. Se corrompeu por causa da ganância, do dinheiro, do egoísmo, da soberba. Quem conhece o pastor Júlio César desde o começo, como eu conheço, está entendendo? Sabe que ele decaiu, entendeu? Que isso foi até um motivo, igreja, entendeu? Para nós abrir esse ministério, Igreja Arca de Deus, porque nós outra hora estávamos junto com o pastor Júlio César fazendo a obra, mas quando ele começou a se corromper, Deus nos revelou, a ponto que Deus me arrebatou em espírito até o céu, e Deus entregou uma chave ao qual eu abri este ministério, Igreja Arca de Deus, no último dia, ao qual no começo foi muito apedrejado, tanto eu como o pastor Diego aqui, que está na live, foi uma apedrejada, porque pensava que nós tínhamos traído o pastor Júlio César, mas não era nada disso. Quem era espiritual estava sabendo o que estava acontecendo. O pastor Júlio César tinha se corrompido, ele sabe disso, ele sabe que não está mais na direção de Deus, e hoje em dia o espírito enganador, igreja, anda enganando o pastor Júlio César. E se tu está vendo, meu irmão, esse vídeo, te arrepende, cara, te arrepende. Olha o que o diabo fez contigo, irmão, destruiu a tua família, destruiu a tua casa, cara, nem igreja tu tem mais dirigindo, tu tá entendendo? O diabo ele é astuto, irmão. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas todo aquele que se gloriar, se glorie nisso, e me conhecer, diz o Senhor. Então é tempo de se arrepender, pastor Júlio César. É tempo de se arrepender. Te humilhe enquanto há tempo, meu irmão, porque o inferno não é brincadeira, e tu sabe, porque Deus já te levou até o inferno, e Deus te levou até o céu, e tu se deixou ser levado pelos tesouros terreno, aonde a Bíblia diz que as traças, os ferrugem, tudo consome, mas acumular tesouro no céu, onde o ferrugem não consome, e aonde a traça, meus irmãos, não corrói. Então te arrepende enquanto há tempo, meu irmão. Jesus está voltando, e vocês pastores do YouTube, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado, porque tem muito pastor no YouTube que até mesmo começou pregando a doutrina, mas agora o diabo está enganando e está até mesmo fazendo vista grossa com a doutrina do Senhor. Está entendendo? Para não abater pessoas que estão do outro lado com uma vida de qualquer jeito. Então Deus nos escolheu, meus irmãos, como profeta para pregar a verdade. Quem quiser estar conosco, que venha estar pela verdade, não para estar emocionando ninguém, não, porque Deus, irmão, Ele está vendo todas as coisas. Então se arrependo enquanto há tempo. Jesus está voltando, a porta é estreita e o caminho também é estreito, irmão. Pode ver, a porta é estreita, o caminho também é estreito. Jesus falou no monte: de 100 crentes vai subir 3, de 100 crentes vai subir 3. Misericórdia, igreja, acorda que Jesus está voltando. Amém? Pode falar, irmão, dele que Deus já mostrou. E aí o Senhor me falou, dele, né? E eu não sabia quem era ele, porque quando eu fui para a congregação, já era a Arca de Deus, já não era mais a congregação que era antes, a qual ele participava junto com o pastor Wagner. E quando eu vi ele lá e que o Senhor começou a falar, e aí depois os irmãos testificaram e falaram para mim, e eu confirmei que era, porque depois eu vi, amados, ele lá, eu vi, o Senhor me mostrou a vida dele tudinho, como se fosse um telão que tivesse aberto diante de mim.
Foi a única pessoa que eu consegui ver fazendo as coisas quando Deus não se agradava. Entendeu? Uma pessoa que se disfarça de servo de Deus, amados, que uma hora é uma pessoa e outra hora é outra. Uma pessoa que diz que faz a obra do Senhor, chega até outras pessoas, engana as pessoas, faz com que as pessoas venham acreditar no que ele não é. E Deus, ele não está se agradando da vida dele. E ele está condenado lá sim, enquanto ele não se arrepender. A alma dele vai permanecer lá sofrendo. E Deus está dando oportunidade para ele, porque ainda está com vida na terra, para que ele venha se arrepender e se voltar atrás e pedir perdão para Deus, mas perdão de coração. O Senhor falou para mim que ele tinha se corrompido, eu não sabia, mas eu não sabia de nada da vida desse homem. Eu não sabia nem que ele se metia com tráfico, com droga, com arma, porque o Senhor mostrou para mim lá isso. O Senhor mostrou para mim ele com pessoas que não agradavam a Deus. E se eu estou falando aqui, é mais porque Deus falou para mim falar. Eu não quero ser condenada porque eu vou me calar, não, porque o Senhor disse que se eu me calasse ele ia me cobrar. E eu estou falando porque Deus mandou eu falar. E depois disso o Senhor me permitiu sair de lá de onde ele estava. E ele me levou numa outra grade. Nessa grade eu vi uma senhora. E essa senhora, amados, era uma senhora lá da minha rua. E ela é da Deus e amor. Ela já é bem idosa. Ela passa por mim, todos os dias ela fala: Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, eu dou Pai do Senhor, mas porque eu não conheço a vida dela. Eu vejo aquilo que está diante dos meus olhos. Mas ela estava sendo condenada, amados. E olha que ela já é uma idosa dentro da casa do Senhor Jesus. E ela estava lá condenada por quê, amados? Porque também ela não guardava a palavra do Senhor. Ela se deixava ser usada pelo inimigo através da sua língua. Tem verde, amados, anda com uma Bíblia debaixo do braço. Entendeu? Mas a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Vamos ter vigilância, vamos ter visão de Deus. Porque nem tudo aquilo que parece é, amados. E eu fiquei muito triste de ver ela lá, amados, condenada. E numa outra grade eu vi a sogra do nosso pastor Wagner, que é a mãe da nossa irmã missionária Cris. Ela estava lá, amados, condenada também. Eu até fiquei abismada de vê-la lá, mas o Senhor falou para mim que ela está lá porque, amados, ela não quer ouvir a voz do Senhor. Ela não quer andar nos caminhos do Senhor. Ela quer viver nas práticas dela, que ela viveu antigamente, usando as mesmas roupas. E ela já é uma senhora. E o Senhor já chamou ela, o Senhor já usou pessoas para ela. E ela continua da mesma forma. Quer usar as roupas que usa, que não agradam a Deus. Não quer compromisso com Deus, amado. Ela não quer compromisso, ela está lá no inferno, essa alma está lá sofrendo, amados. É muito duro para a gente falar as coisas porque a gente conhece a pessoa. A gente convive com ela e a gente às vezes não imagina. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: essa pessoa não faz mal de nada, não fala mal de ninguém, não faz isso, não faz aquilo. Mas são por mínimas coisas, amados, que nós vamos ser condenados se nós não nos arrependermos aqui na terra. E por causa disso também o esposo dela estava lá sofrendo no inferno, porque ela não deixa, amado, ele se afirmar nos caminhos do Senhor. Ela não deixa ele se afirmar. Cada vez que ele tenta, o inimigo usa ela e faz com que ele caia de novo. E ele tenta de novo e não consegue, tenta de novo e não consegue. Vive refazendo aliança e não tem força, porque ela não tem dado força para ele, amados. Ela que tem feito ele todo o tempo se afastar da presença do Senhor.
E o Senhor vai cobrar, amados, todos aqueles que estão atrapalhando o ministério de outras pessoas. O Senhor vai cobrar, porque o Senhor tem uma obra na vida desse homem. E a sua esposa está impedindo o ministério dele. E ela tem que se arrepender também. Eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas se ela for assistir, eu quero dizer para ela: minha irmã, se arrependa enquanto há tempo, porque o nosso Jesus, ele não vai demorar a vir buscar a sua igreja. E não permita que essa alma, ela permaneça lá naquele lugar por toda a eternidade. Deus, ele está lhe dando a oportunidade de vida ainda nessa terra, para que a senhora venha se arrepender. O Senhor me mostrou um homem lá também, amados. E esse homem, ele se diz ser servo de Deus. E ele também confrontou o nosso pastor. E o Senhor até falou para mim que ele vai permitir ele ir para o leito, porque ele também é um homem desobediente, passou por cima da vontade do Senhor e da palavra do Senhor. Também é um homem prostituto, está no ato de adultério, o Senhor não tem se agradado. E ele está lá também sendo condenado pelo adversário, porque ele se levantou contra o ungido de Deus, amados. Se levantou contra o ungido do Senhor, e Deus, ele não aceitou isso, porque o Senhor falou para o homem: minha filha, quem está lá dentro não é o homem, sou eu. Sou eu quem ajo lá dentro. E ele não confrontou meu servo, ele confrontou foi a mim. Eu não sei o nome deles, amado, mas nós conhecemos ele porque eu vejo ele. Eu não sei se o nosso pastor sabe o nome dele. Irmãos, esse irmão, ele mora aqui no bairro do Marco. Esse irmão, ele tem uma bicicleta som e ele anda pregando na rua. Então o que acontece? 2 vezes em seguida, no nosso culto de doutrina, ele botou a bicicleta dele na frente da nossa igreja e começou a pregar na frente da nossa igreja, tendo culto na igreja. A igreja aqui tem as portas abertas. E ele começou a fazer barulho. O som dele estava dentro da igreja. E no primeiro dia eu fui lá, eu falei: varão, tu não está vigiando, irmão, a gente está fazendo culto, tá com a bicicleta na frente da nossa igreja aqui, varão. Não, foi Deus que mandou pregar aqui. Eu falei: mas quando, irmão? Deus não é Deus de confusão, que nós estamos aqui na verdade, estamos pregando a sã doutrina do Senhor. Como é que Deus mandou tu para cá? Eu falei: varão, vigia. Aí ele pegou, ficou meio aborrecido, e quando foi na outra terça-feira, de novo ele voltou na frente da igreja, e eu peguei, eu me calei, e só orei ao Senhor, e ele não voltou mais. E o que acontece? Eu soube agora que ele largou a esposa dele, entendeu? E está com outra mulher e está no adultério, como Deus já mostrou para a irmã aqui. E ela não conhece ele, não sabia de nada, só falou que era o irmão da Bike Som, e só confirmação de Deus, o que Deus mostrou. Então, Deus não é brincadeira, irmão. Deus não é Deus de confusão. Sabemos que as coisas de Deus é correta, é com ordem e decência. Amém, igreja? Pode falar, igreja. Louvado seja Deus. E depois que o Senhor me mostrou, amados, todas essas coisas, o Senhor, ele me tirou de lá de onde eu estava, e ele me levou para um lugar que eu não sai da minha mente, da minha cabeça esse lugar. Cada vez que eu fecho meus olhos, parece que eu contemplo. E o Senhor segurou na minha mão, porque eu senti algo muito quente pegar nas minhas mãos e me levantar e me levar. E eu senti que algo estava bem do meu lado, amado, bem assim do meu lado. Eu conseguia ver uma luz, mas eu não conseguia ver o que estava através daquela luz. Eu conseguia ver a luz e aquilo segurando a minha mão. E eu me deparei com um portão muito lindo, amados. Um portão muito maravilhoso. Um portão que mão nenhuma, de homem nenhum, amados, tem uma obra tão linda como aquele portão que foi feito. Um portão muito grande e muito maravilhoso, muito reluzente, muito cheio de brilho, com muitas pedras. E
aquela pessoa que estava comigo ali, ela me fazia passar por aquele portão. E eu vi uma rua, mas eu vi uma rua, quando aquele ser me levava, eu começava a caminhar num lugar muito grande, muito amplo, muito bonito, amados. E eu olhava, eu via uma água que corria. E essa água, amados, ela era tão cristalina. Ela era tão limpa, tão linda. Ela tinha um brilho como se ele tivesse diamantes e um brilho muito lindo, amados. Aquela água brilhava muito. E eu me encantei de ver aquilo. Eu fiquei muito encantada quando eu vi aquela água tão transparente, tão limpa. E aquele ser continuou me levando. E ali, amado, tudo era muito reluzente. Tinha tanta luz, luz. E eu senti uma paz tão grande lá. Eu senti uma paz, amado, a coisa dela não oferece pra ninguém. E aquele ser continuou me conduzindo. E eu entrei numa sala. E essa sala, ela era muito grande. Eu não sei dizer o tamanho que ela era, porque ela era muito grande. E nessa sala, eu contemplei os seres, que eu disse que eram homens, porque foi o que eu deduzi, assim, homens. E esses homens, eles eram muitos. Quando eu começo a falar, amado, nessa parte, parece que meus pés, eles estão todos chão. E eu vi aqueles homens, eles estavam todos com as mãos assim, pra cima, como quando a gente está orando. E eles estavam um círculo muito grande, porque eles eram muitos. E eles estavam com a mão assim todo o tempo para cima. E eles tinham um cântico. E eu fiquei tão curiosa por causa do cântico. Eu disse: Senhor, o que é isso? O que eles falam? E o Senhor disse para mim que aquele cântico era uma intercessão que eles estavam fazendo pela terra, Pai. Eles estavam intercedendo pela terra. Olha a misericórdia que Deus ele tem pelas nossas vidas. Eles estavam intercedendo pela terra. E eles ficavam todo o tempo ali com a mão para cima. E aí com a face para cima ali. E o Senhor me fez contemplar, amados, eles tinham uma sandália nos pés. E era uma sandália de ouro, porque elas brilhavam muito. E eles tinham um cinto de cordel. E aquele cinto também era de ouro, amados. E era tão maravilhoso ouvir. Eles estavam ali, aquele cântico, eu não conseguia entender o que era que estavam falando. Mas o Senhor disse para mim que era um cântico de intercessão. Eles estavam intercedendo, amados, por nós aqui na terra. E o Senhor, ele me tirou de lá e me permitiu entrar numa outra sala. E nessa sala, amados, também era muito grande a sala, muito grande, maravilhosa a sala. E eu me deparei com uma mesa. E a mesa, ela tinha praticamente quase o tamanho da sala, amados. Era uma mesa muito linda, muito bem trabalhada. Uma mesa que ela reluzia, ela tinha um brilho nela, amados. E em cima dessa mesa, assim como está essa Bíblia aberta aqui diante da minha presença, eu conseguia ver lá uns livros, amados. E eles estavam um ladinho do outro, assim. Toda aquela mesa, aqueles livros abertos.
E eu me encantei porque eu fiquei olhando, não foi nem tanto por causa do livro, porque foi por causa do resplendor que aquela mesa tinha. Tinha uma glória muito grande lá dentro, que tudo brilhava, tudo era tão brilhante, tudo era tão claro. E aquele ser me tirou de lá daquela sala e me levou até fora. E disse assim para mim: contemplas, minha filha, contempla o que eu tenho para vocês, contempla o que eu tenho preparado para vocês. E eu comecei a olhar, amados, aquilo tão lindo, tão maravilhoso. E era como se fossem cristais misturados com ouro. E aquilo era um cristal como se fosse um espelho, só que você não conseguia se ver naquilo. Você não conseguia, como você se olha no espelho e se depara com a sua imagem, você não conseguia. E era tudo muito grande, muito maravilhoso, muito lindo. E eu comecei a sentir uma paz dentro de mim tão grande, que eu cheguei ao ponto de dizer para Deus que eu não queria mais vir de lá. Eu queria ficar com o Senhor, mano. E eu disse para Deus: Senhor, não me leva mais daqui. Não me leva mais, Senhor, me deixa ficar contigo. Eu não quero mais lá para Deus, Senhor. Eu não quero sofrer mais lá, Deus, eu não quero. E Deus falou para mim que era necessário, amado. Que era necessário que eu ainda voltasse. E o Senhor me levou de novo para dentro de uma outra sala. E nessa sala, amados, eu pude contemplar uma espada. E essa espada, amados, ela não estava sustentada em nada. Dizer se está ramificada alguma coisa, não. Essa espada, ela estava lá, como se ela estivesse flutuando. Mas ela estava parada. E era uma espada muito grande, amados. E eu me encantei com aquela espada porque ela era muito linda. Se você já viu uma espada, e já olhou algum filme, já viu espada, mas não tem espada. Uma espada muito maravilhosa. Muito linda aquela espada. Eu já vi a espada pessoalmente, mas aquilo ali, amados, é incomparável o que eu vi ali. E o Senhor me tirou de lá e me levou numa outra sala. E nessa sala eu fiquei mais encantada ainda, amados, porque eu pude contemplar as coroas que estão sendo preparadas para que o Senhor venha dar para nós, amados, naquele grande dia. E aquelas coroas estavam ali todas arrumadinhas, como se fosse assim, como a irmã falou, né, que eu falei que realmente é desta forma, como se fosse uma galeria. Elas todas bem arrumadas, tudo organizadas, amadas. E só que algumas coroas, elas não tinham pedra. Elas estavam sem pedrinhas. Outras, elas estavam com as pedrinhas pela metade. E outras estavam com muitas pedras. Pedras maravilhosas. Oh, glória a Deus. Meu Deus, eu barrei todo. Esse é um anjo aqui, mas meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida, Senhor.
Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Oh, Deus de maravilha! Oh, não, me conta! Oh, Deus, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso, Senhor! Obrigado, Deus! Obrigado! Ah, Ramadaço, Indiana, Lamaraçu, me cantarai! Oh, Deus, eu pude sentir amado, mas estava aqui entrada nas irmãs Cris. Aleluia, Senhor. Muito forte, igreja, a presença de Deus aqui. Oh, Senhor. Eu contemplei, eu acho que estava atrás da nossa irmã, estava em pé. Aleluia, Senhor. O ser branco. Glória a Jesus. Ai, me cai. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Ah, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, de nós, Senhor. Somos pecadores dessa terra, meu Deus. Somos falhos, meu Pai. Aleluia. Obrigada, Deus. É maravilhoso. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos. Aleluia, meu Pai. Meu Deus, Senhor. Pois é, amados. Eu vou falar porque eu tenho que continuar falando, mas a glória do Senhor é muito grande. E lá nesse lugar, amados, nessa sala, nessa galeria, como eu disse, né, que tinha coroas que tinham pedrinhas, e coroas que não tinham pedrinhas, e coroas que estavam com muita pedrinha. Essas coroas, amado, o Senhor falou para mim, Senhor, por que essas coroas elas estão sem pedra? E o Senhor disse para mim, sabe por que essas aí, filha, elas estão preparadas para aquelas pessoas que aceitam Jesus e permanecem na mesma, não fazem nada para mim, vão para a igreja, caminham, mas não fazem nada, continuam da mesma maneira. Essa coroa que está preparada. E isso o Senhor disse para mim. Isso se ainda receberem essas que não estão preparadas. Porque muitos não vão receber nem essas. E eu disse para Deus, Senhor, e essa aqui? E essas que estão com pouca pedrinha, Senhor? E o Senhor disse, essas que estão com pouca pedrinha, filha? Oh, glória a Deus. Essas que estão com pouca pedrinha são para aquelas pessoas que elas fazem a minha obra. Até fazem alguma coisa para mim, mas às vezes não fazem, e fazem poucas coisas, por isso que elas têm pouca pedra, porque as obras delas são poucas. E eu disse, Senhor, e essas que estão tão cheias de pedras reluzentes? E o Senhor disse para mim, é para aqueles que fazem a minha obra, que são fiéis a mim, que têm fidelidade comigo, que fazem a minha obra com vontade, que faz a minha obra com ganância, que querem mesmo fazer a obra, aquelas pessoas que querem mesmo estar na minha presença, que não mede esforço, é para essas pessoas que fazem a obra e não põem dificuldade, é para aquelas pessoas que querem fazer a obra por amor, mas essas coroas estão preparadas para essas pessoas. E eu me maravilhei com aquilo, amados, e eu disse, Senhor, eu quero receber uma coroa dessa. Eu falei comigo, amados, eu disse que eu queria uma coroa daquela. Só que para mim, amados, para mim ter uma coroa daquela, ou eu, ou vocês, é necessário que nós venhamos obedecer à voz do Senhor e andar corretamente.
andar corretamente nos caminhos do Senhor, andar corretamente, amados, obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor me tirou de lá e me levou, amados, lá fora. E disse para mim: agora, filha, eu vou te levar no hospital. E o Senhor me tirou de lá e me levou nos hospitais. Só que o Senhor disse para mim que não era para mim me entristecer e nem me atemorizar. E o Senhor me levou até o hospital. E lá no hospital, amados, eu contemplei uma mulher, a qual tem muita gente orando por ela. E essa mulher, quando eu vi ela, amados, a minha vontade foi de chegar até ela e tocar nela, abraçar ela e dizer para ela que o Senhor estava lá, que Deus, Ele estava lá. E o Senhor disse para mim: olha, filha, tu está vendo ela aí? Ela está no leito, né? Mas eu vou tirar ela daí, porque eu tenho uma promessa. Mas eu vou dizer algo para você, filha, que eu conheço o futuro dela. E vou te dizer que muitas pessoas não vão se render aos pés do Senhor por causa da vida dela, não. Não vão ser todos que vão ver ela e vão se arrepender e vão me aceitar. São poucos. O Senhor falou para mim, amados, que não é todos que vão contemplar a vida dela. O Senhor vai tirar ela lá do leito, porque o Senhor tem ouvido muitas orações e o Senhor tem uma promessa para ser cumprida, e o Senhor sabe o que ela vai fazer depois. E aí os irmãos me disseram depois que eu vim de lá, que é a irmã da nossa irmã lá da igreja, lá do Tucunduba, que é a nossa irmã Valdirene, a irmã dela está internada. E eu contemplei ela lá, mas o Senhor vai tirar ela. E o Senhor, como eu falei, né, logo antes, o Senhor me fez contemplar o irmão que confrontou o pastor aqui, né, no leito lá também. Só que eu disse: Senhor, como é que ele está no leito? Mas o Senhor disse que ele vai preparar, ele vai levar lá para o leito. E o Senhor me mostrou uma outra pessoa, que é uma irmã daqui também, que eu não sei o nome dela, eu esqueço, porque eu não... Irmã Thaís, daqui da igreja. Irmã Thaís, né? E o Senhor me mostrou ela, amados, no hospital de câncer. E ela estava se consultando. E o Senhor disse para mim: tá vendo a minha serva, filha? Tá vendo ela? Eu permiti isso acontecer com ela, porque era necessário. O Senhor falou para mim que foi permitido por Ele, amados. Se a irmã não sabia, ou se ela tinha dúvida, algum pensamento, ou ficava perguntando para Deus por quê, o Senhor está falando, amada, que o Senhor lhe permitiu que fosse dessa forma, porque você estava passando pelo processo. O Senhor disse para mim que você estava passando pelo processo, porque era necessário que fosse desse jeito, porque o Senhor, Ele vai te usar. O Senhor disse para mim: eu vou usar ela, minha filha. E lá dentro daquela igreja, o Senhor falou: eu vou usar ela dentro daquela igreja, que é a igreja a qual nós estamos, que é a Arca de Deus. E eu vou arrebatar, vou fazer com que ela seja arrebatada, porque é necessário falar lá dentro. O Senhor falou para mim: é necessário falar lá dentro. O Senhor vai curar ela. O Senhor disse para mim, amada, que o Senhor, Ele vai te curar, que esse câncer não vai te matar não. O Senhor, Ele vai te curar, porque é necessário. Tudo que você está passando é só um processo para que Deus, Ele venha preparar você para levar até os altos céus, para que você também venha contemplar as maravilhas do Senhor. E o Senhor falou para mim que era necessário que você fosse arrebatado aqui dentro, para que Deus, Ele viesse falar através da sua boca também. Pai do Senhor, meus irmãos, a irmã Thaís, ela é esposa do pastor Germano. O pastor Germano foi o qual eu apresentei ontem no culto aqui da família. O pastor Germano já está um mês aqui comigo. E o que é que acontece? O pastor Germano era da igreja da IPDA. Ele saiu da IPDA, a esposa dele pegou o câncer quando ainda estava na obra da IPDA. Ela pegou esse câncer, eles passaram por um momento muito difícil.
E quando foi que eu fui fazer uma visita com o pastor Germano, Deus me tocou. E o pastor Germano hoje em dia está trabalhando comigo. E ele está morando perto da igreja. E a esposa dele começou a congregar com ele aqui também na igreja. Ontem eu apresentei essa família aqui na igreja. Ontem eles já estão praticamente um mês aqui com nós. E ontem fomos apresentados eles que passaram para a nossa igreja. E ela está com esse câncer. E a irmã viu isso que Deus está falando aí. Amém, irmã? Pode falar dela. E aí o Senhor falou para mim dela, amados. Eu fiquei maravilhada, porque enquanto eu estava aqui, no último dia antes de sair para outra congregação, eu pude ver ela, né? Mas eu não sabia nada do que estava acontecendo com ela, né? Eu vim saber porque Deus ele me falou e os irmãos testificaram, né? Do que ela está passando, do que ela está vivendo. E o Senhor falou para mim que por causa das orações do esposo dela, né, o Senhor falou para mim por causa das orações, o Senhor ter ouvido a oração dele, e o Senhor ia fazer dessa forma. E aí a gente glorifica a Deus. E logo depois o Senhor ele me tirou de lá de novo, e me levou em outro lugar, onde eu pude contemplar outra vez, amado. Eu não sei porquê, eu não consigo entender por que o Senhor fez com que eu visse de novo o pastor Evanilson, né? Eu não consigo entender porque o Senhor me permitiu ir lá de novo, ver ele, né? E o Senhor falou para mim: olha, minha filha, fala para ele, eu estou dando a oportunidade para ele, eu estou dando a oportunidade. E aí eu comecei a ficar agoniada, amados, porque eu gosto muito do pastor, eu tenho ele como um amigo, como um irmão em Cristo, e eu fiquei muito entristecida de ver ele daquela forma lá. E o Senhor disse para mim que ele estava lhe dando a oportunidade, pastor Evanilson, para que o Senhor viesse se arrepender, né, se voltar de novo para o Senhor, né, pedir perdão para Deus do que o Senhor fez, né. O Senhor disse para mim que ele estava lhe dando a oportunidade. E o Senhor me tirou de lá, amados. E o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Pode falar. E o Senhor começou a falar comigo em questões das igrejas. O Senhor falou para mim, ele disse: filha, agora eu vou te mostrar como está o mundo. E o Senhor começou a me mostrar as congregações, amados. Cada uma, dependente de placa de dominação, o Senhor me mostrou todas as congregações. E todas as congregações, amados, a maioria, porque são poucas, eu vou dizer logo o que o Senhor falou para mim, que são 7 congregações que ainda adoram o Senhor Espírito em verdade. Porque o Senhor me mostrou muitas igrejas, amados, e tudo que estava acontecendo dentro das congregações. As pessoas, os pastores pregando, o Senhor disse para mim: olha aí, minha filha, eu vou te mostrar essa congregação. E o Senhor me levou até uma congregação, e essa congregação lá, amados, o Senhor disse para mim que Ele ia tocar nela, que o Senhor ia fulminar ela, o Senhor ia permitir ela secar. O Senhor disse para mim: como aquela árvore secou, como eu falei para aquela árvore secar, Senhor, eu vou secar essa congregação. Não vou permitir que as pessoas sentem lá nem minha presença, nem que ninguém entre mais lá, e nem que quando as pessoas passarem lá na frente, nem que sintam vontade. O Senhor disse para mim que Ele vai secar, amada, essa congregação, e o Senhor me deu o nome dela. Eu vou falar porque o Senhor permitiu falar. Essa igreja é Deus e amor. Sabe por que o Senhor está furioso com essa congregação, amado? Porque foi um dos primeiros ministérios levantados como doutrina na terra, e o Senhor está furioso porque eles perderam a essência, né? Se venderam, se trocaram, deixaram de servir ao Senhor e para viver em práticas a qual não agrada os olhos do Senhor. Deus, Ele falou para mim que Ele vai fulminar, o Senhor vai permitir que ela seque, o Senhor vai entrar lá dentro, amado. O Senhor disse para mim, vai permitir que essa igreja seque, o Senhor vai fechar as portas. O Senhor falou para mim que Ele vai fechar as portas. E o Senhor falou: minha filha, conta os dias que eu vou fechar as portas, porque o que tem acontecido lá dentro não tem me agradado. O Senhor me mostrou, amados, as pessoas lá dentro fazendo da igreja salão,
pessoas fazendo voto, fazendo campanha para arrecadar dinheiro para embelezar as irmãs, porque as irmãs estavam andando igual uma velha, porque as irmãs estavam de cabelo branco, tinha que pintar o cabelo, tinha que fazer a unha, e o Senhor não aceita isso. Deus falou para mim, amados, que eles estavam fazendo campanha para arrecadar dinheiro, para fazer o dia da beleza das irmãs dentro da igreja. Como a igreja pregava doutrina, qual a igreja que pregava o arrebatamento, qual a igreja que pregava o arrependimento, e hoje ela se encontra dessa forma, mas totalmente destruída pelo adversário. O Senhor falou para mim que Ele vai secar essa congregação, e Ele vai tocar nela, amados. O Senhor falou que Ele vai passar a espada. E muitos pastores que estão aí pregando o evangelho de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, falando aquilo que Deus Ele não mandou. O Senhor falou para mim que Ele vai passar a espada em pastores que querem crescer, sem Deus estar mandando, que querem subir patamar, sem Deus estar colocando em lugar nenhum, querendo subir degrau ao qual Deus não mandou subir. O Senhor falou para mim que Ele vai fulminar esses pastores que estão aí fazendo com que a igreja venha se perder. O Senhor me mostrou as mulheres. Louvado seja Deus. O Senhor me mostrou as mulheres. O Senhor disse: olha como estão as minhas servas, minha filha. Estão bem vestidas, né? Mas olha como está o coração delas, cheio de inveja, cheio de mentira, cheio de rancor, cheio de ira, de raiva, né? O Senhor me mostrou, amados, essas pessoas. Nós até olhamos e achamos que são servos de Deus, mas não são. O Senhor falou para mim. O Senhor me mostrou, amados, o que os pastores fazem com as jovens. Eles pagam as jovens para sair com eles, para se deitar com eles, amados. O Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou. O Senhor disse: olha aí, minha filha, o que eles fazem com as jovens. Você está vendo? Eles compram as minhas ovelhas e usam ela como se fosse nada. E o Senhor está se entristecendo, o Senhor está triste, o Senhor está furioso, amado. O Senhor disse que Ele vai fulminar muitas congregações, porque já não tem mais fedido, não. A narina do Senhor já está um cheiro podre nas narinas de Deus, e o Senhor não está mais suportando o que está acontecendo na terra. O Senhor me mostrou pessoas se prostituindo no meio da rua, mantendo relações sexuais na frente de outras pessoas no meio da rua. Muitas pessoas bebendo e fazendo coisas ilícitas, a qual Deus Ele não tem se agradado. E eu até comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, por que tudo isso, Senhor? Por que desse jeito? Por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Eu falei para Deus que Ele viesse ter misericórdia, amados, para que Ele viesse ter misericórdia. Mas o Senhor falou para mim que Ele não tem, amado. Sabe por quê? As pessoas já não pregam mais o evangelho. O Senhor disse para mim: sabe por quê, filha? As minhas almas já não aceitam mais a Jesus nas congregações, porque elas têm observado o que meus servos têm feito. Elas têm observado como as congregações estão, e elas não têm mais vontade nem de entrar mais dentro das congregações. É por isso que as pessoas já não se rendem mais aos pés do Senhor. É por isso que as pessoas já não têm mais vontade de ir nas igrejas. E quando eu vou, não sentem vontade nem de abrir o live para dizer: Senhor, eu te aceito. Porque as pessoas já dizem no seu coração que não querem ser como nós, amados. Só que quando eles dizem nós, não é nós que estamos aqui. Porque, como diz as pessoas aí, por um paga todos. E as pessoas olham como estão as congregações aí fora. Até nós que andamos na doutrina acabamos passando por ruim diante dos olhos das pessoas, porque os pastores aí estão pregando, estão fazendo voto ao qual o Senhor não tem se agradado, fazendo voto ao qual Deus não tem mandado. O Senhor não está nesses negócios de voto, amados. O Senhor falou para mim que Ele não é com essas pessoas, e que o Senhor está irado. O Senhor não está mais aguentando tantas coisas que tem feito dentro das congregações. E o Senhor disse para mim que Ele vai ferir, sim. Ele vai entrar dentro das congregações e Ele vai permitir, mas entrar enfermidade nas congregações e vai ferir muitos servos do Senhor. Muitos vão ser feridos pelo Senhor. E o Senhor disse para mim que vai chegar um tempo, amado, que o Senhor vai se calar para nós. E esse tempo é quando o Senhor ferir, né, as congregações. Quando o Senhor permitir que a enfermidade toque nos seus servos, e aí o Senhor vai se calar para nós. E aí nós vamos procurar ouvir a voz do Senhor e sentir a sua presença. Nós não vamos ouvir nem sentir. O Senhor disse para mim: vigiai vocês, vigiai, porque é aí que eu vou saber quem me adora e quem não me adora.
E o Senhor me mostrou uma igreja que vai surgir, amados. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Vai surgir uma igreja que ela tem a mesma doutrina que nós, mas ela não é de Deus, amados. Ela vem para confundir a mente de muitas pessoas. As pessoas vão olhar para eles e vão dizer que eles são da doutrina, mas eles não são, eles são lobos devoradores que estão disfarçados. O Senhor falou para mim que eles vêm como ovelha, mas eles não são, eles são lobo, amados. O Senhor falou para mim que vai surgir essa congregação, e ela vem para cá que é para confundir as pessoas, e é para nós vigiarmos, porque eles vão tentar entrar dentro das congregações. E quando eles entraram, o Senhor disse que é para a gente ter visão de Deus, para saber quem é e quem não é, porque eles vão tentar entrar dentro das congregações com essa doutrina que é parecida com a nossa, que é igual a nossa, que não vai ser, amados. Só que a doutrina deles vai ser diferente, porque eles vêm com movimento, e nós não somos igreja de movimento, amados. Nós não somos de movimento. O Senhor falou para nós que nós devemos vigiar com eles, e o Senhor vai se calar, amados. Vamos nos preparar, porque o Senhor me faz lembrar aqui que não faz muito tempo que ele usou uma pessoa e disse que Deus ele ia se calar. Ele ia se calar para nós. Então o Senhor está avisando mais uma vez para que nós venhamos orar mais, porque o Senhor cobrou isso. Ele cobrou de mim, ele cobrou do pastor Wagner. O Senhor me usou e falou: fala para o meu servo quando tu chegar lá, que eu não estou me agradando, porque eu falei para ele algo e ele não obedeceu. O Senhor falou para mim, e nós identificamos aqui, amados, que foi sobre a roupa das irmãs, quando o Senhor já tinha revelado para muitos aqui dentro da congregação, até lá em Rio Grande também o Senhor revelou, através da vida da irmã lá, né, que ela teve um sonho, que o Senhor não queria mais essas roupas estampadas, e Deus falou para mim que ele estava cobrando ele. Verdade, pode falar. O Senhor estava cobrando ele, porque o Senhor falou para ele, deu um tempo, e ele prolongou o tempo qual o Senhor tinha dado para ele, e o Senhor estava cobrando ele, e dizendo para ele também que ele tinha que buscar mais, que ele tinha que orar mais, que ele tinha que jejuar mais, que ele tinha que se render mais, se prostrar mais. E o Senhor disse para mim que ele estava cobrando ele, amados, porque tem pessoas que estão seguindo. Preste atenção, o pastor que está aí na Rua Grande, as pessoas estão se espelhando em vocês. Aqui as pessoas estão se espelhando no pastor Wagner, e o Senhor disse para mim: olha, minha filha, quantos estão decaídos dentro da congregação? As pessoas estão decaindo lá, são poucos que ainda estão de pé. E o Senhor disse para mim que esses que estão de pé, que o Senhor vai abrir a visão para mostrar que eles que estão decaindo. Só que o Senhor ele pede para nós, amados, que nós venhamos buscar mais o Senhor, que nós venhamos nos render mais aos pés do Senhor, que nós venhamos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, que é o principal. Porque o Senhor disse para mim que tem pessoas que não estão nem lendo mais a Bíblia, nem orando mais, não estão fazendo mais nada. Chega dentro da congregação e sai da mesma maneira, chega dentro do seu lado da mesma forma. O Senhor falou para mim, amados, que a igreja estava balançando. Ela ainda não tinha caído, mas eles estavam balançando. Então isso quer dizer, amados, que eles não estão com foco em Deus, eles estão com foco no homem. Enquanto eles estiverem com foco no homem, eles vão balançar sim, vão decair, porque todos nós somos falhos. E o Senhor falou para mim que ele visitava lá a igreja da Rua Grande e dizia para mim: minha filha, eu sou com o meu servo lá, mas também lá, os de lá já não estão mais comigo, já não estão mais, já decaíram, já estão decaídos, já não me busco, já não oro, já não jejuo, já não oro, já não leio mais a palavra. O Senhor falou para mim, amados, e o Senhor está falando nessa noite aqui para que nós viemos nos erguer de novo, que nós viemos ler mais a palavra do Senhor. Eu falo, o Senhor me cobrou também e disse para mim que eu tinha que orar mais, porque eu não estava orando mais. O Senhor me cobrou que eu não estava jejuando como eu jejuava, como eu buscava. O Senhor não cobra só de um não, mas eu não fiquei de fora. E eu reconheci ali que eu estava falha diante do Senhor, porque isso é uma falha em nós. Quando nós deixamos de orar, de jejuar, de ler a palavra, isso é uma falha. E isso é uma brecha para que o adversário ele venha nos lançar no chão. Não é para que ele venha nos trazer fraqueza. Pai do Senhor, meus irmãos, só esclarecendo aqui os irmãos sobre a igreja lá de Arroio Grande. Deus falou que ele era com o pastor Marçal naquela obra, mas porém muitos dos irmãos lá não estavam mais obedecendo o líder da igreja, o servo do Senhor, e estavam decaindo, deixando de orar, jejuar, buscar Deus.
Então isso é um aviso para toda a membresia da igreja de Arroio Grande. Assim também como Deus falou da igreja daqui, que Ele queria mais dos irmãos, mais oração, mais busca, porque muitos irmãos já não estavam mais de pé e sim deitados. E Deus também cobrou de mim mais oração, mais busca, mais leitura da palavra, mais jejum. E realmente é verdade, porque eu creio que nós temos que dar o máximo de nós, irmão, porque nós estamos na frente da obra, então nós somos o espelho, nós somos a liderança. Então o que é que acontece? E Deus me cobrou, irmão, porque Deus me passou uma revelação. E eu fiz a reunião 3 meses atrás aí, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupa estampada, não era para usar mais roupa estampada. E eu fiz essa reunião lá em Arroio Grande no Sul, pastor Diego, pastor Jade, que estão aqui na live, eles estão de prova, eles estavam comigo, diácono John lá. E quando eu fiz a reunião lá no Paraná, no Colorado, a esposa do pastor Genival falou: pastor Wagner, é de Deus, porque Deus me deu um sonho, onde eu via muito demônio no inferno, e esses demônios mexiam um caldeirão, e conforme eles mexiam aquele caldeirão, eles iam tirando peças de roupa, e quando eles tiravam aquelas peças de roupa, eram roupas longas, roupas, vestidos longos, saias longas, mas elas eram tudo estampadas, e Deus falava para mim que ele não se agradava. Então testificou lá na reunião, e o prazo para todas as irmãs trocarem a roupa era até agora em abril. Então eu deixei me levar pela emoção, entendeu, irmão? E adiei o prazo para as irmãs tanto de Belém, como também adiou o prazo dos irmãos da outra igreja aí. Então eu adiei o prazo aqui das irmãs, que era para ficar até em agosto com essas roupas e dar um jeito de trocar. E Deus não se agradou, irmão. Deus me cobrou isso. Deus falou para a irmã lá, tá entendendo? E se você for ver no vídeo lá da irmã arrebatando um monte, Deus mandou filmar isso aqui tudinho, que era para ser filmado, que Deus queria falar com muitas pessoas. Então Deus me cobrou, entendeu? Eu me humilhei diante de Deus. Vou procurar orar mais, vou procurar buscar mais. E a partir de agora, amanhã, terça-feira, amanhã é o culto de doutrina, eu vou fazer uma reunião. As irmãs que não tiverem com as roupas, infelizmente, irmão, nós vamos encostar, não vai participar mais da Santa Ceia, entendeu? Vai ficar encostada. E nós vamos ver o que nós podemos fazer também para ajudar as irmãs, para ajudar a comprar uma roupa, comprar um vestido, uma saia. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, irmão, mas se você for ver, quando nós era do mundo, nós era mundano, entendeu? Quando nós era mundano, meus irmãos, quando nós estava aí fazendo a vontade do diabo, nós não botava dificuldade para comprar uma roupa de marca, para comprar uma camisa de marca, nós comprava as melhores, muitas vezes até mesmo sem trabalhar, nós se metia em conta e comprava. E hoje em dia, às vezes a pessoa na casa de Deus, ela põe dificuldade para comprar uma blusa, para comprar uma saia, para comprar um vestido, tá entendendo? Então Deus, ele conhece todas as coisas, e Deus cobrou a santidade. Então Deus, ele conhece todas as coisas, e Deus cobrou a santidade. E o ministério da Igreja Arca de Deus, está aí o pastor Diego, o pastor Jade, o diácono John estão aqui conosco ao vivo. Então toda essa diretoria da igreja, nós sabemos que Deus nos cobrou, e a nossa igreja, todas as igrejas que tem da Arca de Deus, as irmãs não vão estar mais usando roupa estampada. Até esse mês agora, os irmãos que estão fazendo parte, entendeu? Já de Santa Ceia, fazendo parte de louvor, vão ter que estar com as roupas trocadas. E infelizmente, meus irmãos, se os pastores que têm as igrejas abertas aí, ao qual nós abrimos, se não obedecerem, nós vamos abaixar a placa, porque eu não quero pagar preço por ninguém, irmão. Eu vou obedecer o que Deus mandou. Nós já tínhamos conversado, já tinha entrado em concordância, eu, pastor Diego, o pastor Jade, o diácono John, lá no sul, na reunião onde nós fizemos para inaugurar as igrejas. Então fica aí o aviso de Deus para todas as igrejas Arca de Deus, e vamos procurar andar conforme Deus ele quer. Entendeu, meus irmãos? Sabemos que quando Jesus estava ministrando a sua palavra, o apóstolo Pedro chegou a dizer: mestre, duro é esta palavra, quem poderá ouvir? A Bíblia vai dizer que até os discípulos salvam para o outro lado, a ponto de Jesus dizer: Pedro, se queres ir também com eles, vai. Mas Pedro caiu na real e falou: Senhor, para onde eu irei? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, a porta é estreita. Antigamente não existia isso. Isso é moda mundana, entendeu? Para quem é espiritual conhece, irmão, o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui com doutrina de homem. Ai de mim, irmão, querer colocar a doutrina de homem. Quando Deus me revelou, eu fiz a reunião com todas as irmãs e mandei orarem. E Deus já mostrou para 3 irmãs, até as irmãs novas convertidas. Algumas irmãs aqui na igreja já trocaram, não uso mais, entendeu? E vai começar, para minha esposa também não está usando mais, mas ela ainda tinha uma roupa lá em casa de estampa, e eu já falei agora que vai jogar tudo fora, porque tem que começar primeiro pela minha casa, para assim vir dar o exemplo para as irmãs e para a igreja. Então você que é mulher do pastor aqui da Igreja Arca de Deus, seja a primeira a dar exemplo, não use mais essas roupas, entendeu, irmão? Se quiserem ficar conosco no ministério,
porque o negócio vai estreitar, irmão. Jesus está nos cobrando, entendeu, irmão? Eu não quero perder a minha salvação, ainda que nós fique aí só 2, 3 igrejas, mas nós quer ir para o céu, irmão. Nós quer ir para o céu, nós quer ser arrebatado. Não adianta fazer agradar o homem, agradar a mulher. A porta do céu ela é estreita, irmão. Muitos não vão conseguir chegar, infelizmente, no céu. Veja o que Deus falou através da vida da serva dele naquele arrebatamento, que dentre 100 crentes, só 3 subia, meus irmãos, só 3 subia. As coisas de Deus é muito sério, irmão. Vamos santificar. A Bíblia diz: quem é santo, se santifique-se mais ainda, e quem é sujo, se suje mais ainda. Amém, meus irmãos? Pode falar, irmão, acerca do que Deus falou. Pois é, amados, então o Senhor estava cobrando. O Senhor não cobrou só o pastor Wagner, como cobrou a mim e cobrou a todos que estão dentro das congregações. O Senhor falou para mim, como o pastor Wagner disse, o Senhor disse para mim: minha filha, entre 100 pessoas, entre 100, só 3 vão subir. Aí nós paramos para imaginar, amados, se nós formos contar então dentro de uma congregação, se tiver 50 pessoas, será que só uma vai subir? Ou nenhuma dali vai subir, amados? Vamos botar nosso pensamento no lugar e pensar assim: se tiver 200, só 6 vão subir e o resto vai ficar. Então que possamos nos arrepender, amados, quando nós estamos tendo tempo para isso. E aí o Senhor falou para mim ainda mais das congregações. O Senhor me falou de um varão, que ele foi ungido a pastor, que é conhecido meu e do meu esposo. O pastor Bruno Cardoso chegou a conhecer ele, porque nós levamos ele lá. E o Senhor disse para mim que ele levantou a congregação dele. O Senhor permitiu ela ser levantada. O Senhor permitiu ele ser ungido a pastor.